Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Estão animados? Se não tiver, vai sair animado. Porque a presença de Deus está aqui para nos fortalecer, queridos. É isso aí. Coisa boa. A primeira coisa que eu quero falar essa noite é que eu sei a diferença de uma raposa para um esquilo, viu? Rapaz, eu nunca recebi tanta mensagem. Pastor, não era esquilo, era raposa. Pastor, não era esquilo, era... Se você não está entendendo nada, assiste a reunião de quinta-feira passada, que você vai entender, tá bom? Bom, gente, estamos aí nessa quinta-feira maravilhosa, como o pastor falou, a gente passou um dia tão gostoso, em comunhão, e vamos terminar melhor ainda, né? Na presença de Deus, já louvamos, já adoramos, e o poder dele está aqui. Eu creio, opera, está escrito, a presença dele habita no meio dos louvores do seu povo. Então Deus, ele começa a trabalhar, à medida que o povo se reúne, então a presença dele cai com poder, o Espírito Santo está trabalhando na minha e na tua vida, e eu creio aqui que hoje ele vai acrescentar um tijolinho em tantas verdades que nós temos recebido a respeito desse assunto que é tão fundamental, é tão básico, gente, é tão importante nos dias que nós estamos vivendo de ataque mesmo, de afrontas, de enfermidades no corpo de Cristo, né? E nós precisamos estar bem conscientes da herança que nós temos por revelação do Espírito no coração, para que a gente possa se posicionar, rechaçando as ameaças e as afrontas do inferno. Bem, então, fiquei pensando, né, meditando sobre o que falar, uma igreja que é tão fundamentada nessa área. A nossa igreja é fundamentada, nós temos uma escola Atos, da qual também temos uma matéria que fala sobre cura divina, né? Então, nós temos sempre ouvido, volta e meia, o pastor Elinho está trazendo uma série, pastor Maurício está falando, pastor Carlinhos está sempre falando nessa área, nas lives de oração, a gente está sempre liberando esse poder curador, poder do alto, poder da ressurreição, queridos. O Espírito da ressurreição habita em você, né? Então, a gente está sempre liberando esse poder. Então, eu queria trazer assim um tema no meu coração, que não é bem, lógico, está ligado diretamente à cura e à saúde, né? Mas não é um fundamento assim de cura, mas é um fundamento que atinge todas as áreas da nossa vida, é um fundamento que a gente aprende na escola Atos. Eu creio, que eu percebo é que nós ainda, sabe, eu percebo pessoalmente falando, eu ainda percebo andando no meio da igreja, andando no meio das pessoas, conversando com pessoas, ouvindo pessoas, eu ainda percebo, gente, que a gente ainda precisa crescer muito nesse fundamento, sabe, é como se a gente ainda não tivesse lá, onde Deus quer, que é o fundamento do conteúdo das palavras que saem da nossa boca. Exatamente isso que o pastor Elinho estava falando, por isso que eu disse que ele resumiu a mensagem. Porque o que eu vejo é isso mesmo, no combate da fé a gente tem ficado muito de boca fechada. E você não vencerá o combate da fé de boca fechada. Porque a tua boca é uma arma. Então, nesse combate da fé na área de saúde, nós não vamos vencer de boca fechada, não tem como. Sabe, gente, o que eu percebo é que a gente ainda não leva, nós como igreja, como filhos de Deus, a gente ainda não leva a sério esse conteúdo de palavras como Deus leva, como a palavra de Deus leva. A palavra de Deus leva esse conteúdo de palavras muito a sério, e se a palavra de Deus leva isso a sério, é o próprio Deus chamando a nossa atenção para esse assunto. Sabe, palavras não são meras palavras. O livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, tem mais de 10% do seu conteúdo dedicado a falar sobre o conteúdo da nossa boca, o quanto as nossas palavras são importantes. Lá no capítulo 18, verso 21, está escrito que o poder da vida e da morte, cara, estão aonde? Estão no poder da língua. Então, podemos dizer, se o poder da vida e da morte estão no poder da língua, o poder da saúde e da doença também estão no poder da língua, porque doença é morte e saúde é vida, é morte e saúde é vida. Estão no poder da nossa boca. Diz que quem
bem utiliza, acaba comendo do seu fruto. Agora, vamos parar para pensar com a palavra. Se está dizendo que eu como do fruto da minha boca, palavras são sementes. Se geram frutos, são sementes. Será que a gente está atento? Será que a gente está levando isso a sério? No livro de Tiago também, no Novo Testamento, tem um capítulo inteiro, capítulo 3, dedicado a falar do poder da língua. Lá, ele compara a nossa língua ao leme de um navio, gente. Ou seja, assim como o leme de um navio dá direção da navegação do navio, as nossas palavras dão direção à nossa vida. Então, nessa área, a gente precisa estar atento ao conteúdo da nossa boca. Isso é muito sério. Diz também lá em Tiago 3, que a língua é um mal que ninguém consegue conter. E que se alguém consegue conter, tal homem é perfeito. Olha isso, gente. É sério ou não é? É muito sério. E diz também que se alguém consegue dominar a língua, domina o corpo inteiro. O que é isso? É sério ou não é esse conteúdo? É muito sério. Então, o interessante é que esse capítulo de Tiago, capítulo 3, no final dele, ele fala sobre todo o conteúdo de palavras, de boca, de língua, e no finalzinho dele ele termina falando sobre a sabedoria que vem do alto. Ou seja, inteirado ali, eu falei que Provérbios é o livro da sabedoria e fala muito sobre palavras. Capítulo 3 de Tiago fala sobre palavras e fala também de sabedoria. O que eu entendo com isso? Que à medida, queridos, que eu e você vamos crescendo em sabedoria, a gente vai aprendendo a selecionar melhor o conteúdo que sai da nossa boca. Precisamos aprender a administrar isso muito bem. A gente vai adquirindo uma certa sabedoria na inspiração do Espírito para selecionar, para refrear aquilo que não devemos dizer. Esse negócio de pronto falei, tô leve, sai fora dessa. Pronto falei, não. Se palavras são sementes, você deveria falar assim: pronto, semeei. Agora vou colher. Porque é desse jeito, palavras não são meras palavras. Gente, se esse assunto não fosse importante, fosse nada demais, quando Balaão abriu a boca para amaldiçoar o povo de Deus, as palavras não tinham sido trocadas. Deus deixaria ele liberar palavras de maldição, mas Deus não deixou, as palavras saíam trocadas. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, palavras abençoam e amaldiçoam. Todo esse conteúdo é na palavra de Deus, queridos. Então, eu quero direcionar todo esse conteúdo de palavras hoje para essa área de saúde, para essa área de cura. Eu fiz só uma introdução. Então, nessa área de saúde, o tema da mensagem de hoje é esse aqui, fale ao monte. Eu e você precisamos abrir a boca e falar ao monte. Só tem um que não quer que você fale ao monte, é o diabo, porque ele não quer que você faça nada do que Jesus mandou você fazer. E Jesus mandou eu e você falarmos ao monte. Precisamos abrir a boca e falar com o monte. Então, tem um ensino maravilhoso aqui em Marcos 11, 23, você conhece, é um texto muito conhecido, mas é um ensino poderosíssimo de Jesus a respeito desse conteúdo de nós usarmos a nossa boca para atravessar, para desfazer, para anular dificuldades e situações que nos afrontam, que nos afligem, que aqui é chamado de monte. O que é monte, pastor? Monte é tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Monte é tudo aquilo que te aflige, inclusive uma enfermidade, uma doença, um sintoma de uma doença que está te afligindo, é o monte. Então, Jesus está falando isso aí, fale ao monte. Manda que ele se atire no mar. Eu quero te perguntar, você tem falado com esse monte que está na tua frente? Ou você tem falado sobre o monte? Existe uma diferença bem grande em você falar do monte, sobre o monte, e você falar ao monte. E é isso que a gente precisa aprender. Então, está escrito aqui, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele.
assim será com ele. Gente, esse ensino é poderoso demais, porque Jesus abre a boca para dar essa declaração dentro de um contexto muito maravilhoso, que está registrado lá em Marcos 11, a partir do verso 12. Então, Jesus vinha caminhando de Betânia com seus discípulos, e de repente ele olhou para uma figueira, e a figueira tinha folhas. Sabe, não era a época de figo, mas dizem que quando a figueira tinha folhas, era comum que ela tivesse figos. Então, por isso Jesus se aproximou dela. E quando Jesus se aproximou, porque estava com fome, ele não encontrou fruto nela. E aí ele deu uma declaração, lá no verso 13. Não, a não ser folhas. Então Jesus ele disse à figueira. Está escrito aqui no verso 14. Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ele disse a quem? Ele disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. Jesus está maluco, está falando com árvore. A gente tinha que ser maluco igual Jesus e começar a falar com um monte. Começar a falar com o câncer, começar a falar com a diabetes, começar a falar com a hipertensão, começar a falar com o reumatismo, começar a falar com a dor de coluna, começar a falar. A gente tem que falar. Não dá para ficar calado. Estamos sendo atacados, afrontados e estamos de boca fechada. Fale ao monte. Fale ao monte. Fale ao monte. Manda ele se precipitar no mar. Manda ele lançar no mar. Se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Fale ao monte. Abra a boca. Até quando eu vou falar, pastor? Até se manifestar. Não canse de falar. Fale quando acordar, fale quando dormir, fale quando lembrar, fale ao monte, fale ao monte, fale ao monte. A fé fala, a fé tem uma declaração, a fé não é muda, a fé fala, gente, tem uma declaração correspondente, a fé fala. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma. E tem um registro bem legal no verso 14, que está lá assim, ó. E os discípulos ouviram isso. Alguém tem ouvido a sua voz? As pessoas que estão perto de você, estão ouvindo você falar a doença ou falar da doença? Fale a doença. Saia do meu corpo. Você não pode permanecer aí. Eu não pertenço a você. Vá embora. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Fale ao monte. Você já amaldiçoou o teu monte? Já mandou ele embora? Já mandou? Não, pastor, o pessoal está orando por mim. Eu quero saber se você está falando com o monte. Ou se você está falando sobre o monte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E aí no dia seguinte, os discípulos voltaram. E aí eles olharam, presta atenção no contexto que Jesus declara isso. A figueira estava seca, gente. E a Bíblia dá uma declaração maravilhosa que diz assim, ó: secou desde as raízes. Você sabe o que é que significa? Não, às vezes não é na hora. Porque quando começou a secar na raiz, não dá para ver, porque a raiz está dentro da terra. Então, às vezes você está declarando algo, parece que não está acontecendo nada, mas eu quero declarar: começou a secar na raiz. Começou a secar na raiz. Continue falando ao monte. Já começou a secar na raiz. Desde a raiz, na origem. Porque a raiz tem que secar primeiro, porque a raiz é o que alimenta todo o resto. Se começa a secar na folha, a raiz continua mandando vida. Então tem que secar na raiz, para matar de vez e não voltar nunca mais. Na raiz. Fale ao monte. Você vai sair daqui hoje de boca aberta, querido.
Fale ao monte, não fique calado. Você está muito quieto, esse problema te afligindo, te sufocando dia após dia, e você só abre a boca para dizer: eu não aguento mais, eu estou cansado, está doendo. Tá bom, mas fale ao monte, não fale do monte. Fale ao monte. Então os discípulos, eles ficaram impressionados, porque eles viram que Jesus não tocou na figueira, não jogou veneno na figueira, não matou a raiz da figueira. Jesus lançou uma palavra à figueira, e a palavra lançada interferiu no mundo natural, a figueira secou. Então eles falaram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E dentro desse contexto que eles estão espantados com isso, meu Deus, ele lançou uma palavra, e a figueira secou. Você já se colocou no lugar dos discípulos? Deus, Jesus passou aqui ontem, falou com essa árvore, não é que o que ele falou aconteceu? E é nesse momento que Jesus fala: tenham fé em Deus. E aí ele libera essa palavra. Esse versículo, tenham fé em Deus, no original dá a ideia assim, ó: tenham a mesma fé de Deus. É como se ele estivesse dizendo: ajam como Deus. A fé do tipo de Deus, que é uma crença declarada. É uma crença declarada. Romanos: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Cri, por isso falei. Cremos, por isso falamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. 2 mais 2 é igual a 4, assim como crença declarada é vitória. Não pode ser só no coração, tem que ser no coração, não pode ser só na boca, tem que ser no coração. Coração e boca, vitória. Abra a boca. Pastor, não estou com força para abrir a boca. Então seja humilde. Entra na presença de Deus e faça como o pai daquele menino, que tinha um espírito que volta e meia lançava ele no fogo, lançava na água. Jesus chega para ele e fala assim: você crê que eu posso fazer isso? Ele fala assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele foi humilde. Sabe o que Jesus fez? Libertou o filho dele. Seja humilde, Senhor, eu estou querendo, que ele me ajuda na minha incredulidade, fortalece a minha fé, mas você vai ter que abrir a boca. Você vai ter que abrir a boca, queridos. Não tem como. Eu e você, Jesus está ensinando que eu e você podemos usar a nossa boca a nosso favor no combate espiritual contra as doenças. Eu vejo muito o povo de Deus falando da doença, mas não fala a doença. Preste atenção nessa frase, o Espírito Santo que me deu. Quando falamos dos sintomas, fortalecemos a doença. Quando falamos a doença, enfraquecemos os sintomas. Se você ficar falando dos sintomas, e parece, gente, eu estou contigo nisso, a gente precisa ser liberto nessa área de boca, porque parece que a gente gosta de falar da doença. É como se a gente estivesse querendo que as pessoas sentissem pena de nós. Você não é digno de pena, você é filho de Deus. Você tem uma herança, você não precisa que ninguém sinta pena de você. Fale a doença, não fale da doença. Não abra a boca para declarar sintoma, porque você fortalece a doença. Abra a boca para falar com a doença e você enfraquece o sintoma. No mundo de Deus é assim que funciona, gente. Então ele está falando: tenham fé em Deus, tenham mesmo fé do tipo de Deus, ajam como Deus. E no primeiro capítulo, eu botei aqui, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, aparece por 7 vezes a expressão, e disse Deus, seguida da expressão, 7 vezes, lá no Gênesis, já no primeiro capítulo, já ensinando a gente. E disse Deus, e viu Deus. E disse Deus, e viu Deus. Está só ensinando como é a maneira de Deus agir, como é a maneira dele criar realidade.
pela sua boca, com a sua palavra. Como está aqui no Salmo 33, verso 9. Pois, falando de Gênesis, falando dessa realidade, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Agora vamos parar para pensar no mesmo livro de Gênesis, no comecinho do capítulo, diz que a terra estava como? Sem forma, vazia, havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Já pensou se Deus chega lá e começa a abrir a boca para falar do que ele estava vendo? Isso aqui está treva pura. Isso aqui está vazio, não tem forma, parece que não tem nada. A pessoa, se ele abre a boca para declarar isso, ele ia fortalecer. Se você abre a boca de acordo com a realidade natural, você fortalece essa realidade. Mas Deus não. Deus, ele abriu a boca para mudar a realidade natural. Ele abriu a boca para trazer uma nova realidade. Porque, gente, palavras criam realidades. Palavras criam realidades. Deus criou toda a realidade que nós podemos ver. Tudo que é tangível, Deus criou com a sua palavra, com a sua boca. Abriu a boca e declarou. Então, eu e você, assim como Deus, ele não abriu a boca para declarar ou para reclamar do caos que estava diante dele, não, ele abriu a boca para mudar o caos. Eu e você precisamos aprender a dar declarações de acordo com o que queremos ver e não de acordo com o que estamos vendo. Abra a boca para declarar o que você quer ver, não o que você está vendo, ou sentindo, ou ouvindo. Não podemos, porque nós fortalecemos a realidade natural. Então a gente tem que abrir a boca de acordo com a realidade que nós queremos criar. A nossa boca é uma arma, gente. E no combate contra a doença precisamos abrir a boca alinhado com a saúde que nos pertence, não com a doença que nos ataca. Qual é a realidade que você quer criar? Como você se enxerga diante dessa situação? Você se enxerga doente ou você se enxerga curado? Então declare aquilo que você enxerga com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Porque aquele profeta deu a declaração: maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Enquanto o moço do profeta viu um monte tomado de inimigo, o profeta viu um monte tomado do exército de Deus. Realidade natural, estamos cercados pelo inimigo. Realidade da fé, estamos rodeados dos anjos do Senhor. Qual é a realidade que você quer criar? Abra a boca de acordo com a sua realidade espiritual, com a verdade da palavra a seu respeito. Não fique de boca calada. Fale ao monte. Quantas vezes, pastor? 100 vezes por dia. Manda essa doença embora. Manda ela se atirar no mar. Quantas vezes forem necessários. Eu estou aqui falando para você bonitão. Não pense você que eu não vivo minhas situações, mas eu falo todo dia: vai embora em nome de Jesus. Vai ter que ceder. Vai embora. Aqui não. Na minha casa não, na minha família não. No meu corpo não, vai embora. Eu te amaldiçoo, câncer maldito, tumor maligno, eu te amaldiçoo. Seque desde as raízes em nome de Jesus. Todo dia, fale a sua montanha. Fale com esse monte. Fale com essa situação. Gente, eu saí daqui domingo passado impactado com um simples testemunho do pastor Paulo Canuto, dele dizer que ele chegava diante da mãe dele e falava assim: eu sou filho do diabo. Quando ele estava nas drogas, no roubo, ele falava isso para a mãe dele: eu sou filho do diabo. A mãe dele falava assim: você não é filho do diabo, porque dentro de mim não foi gerado filho do diabo. Paulo, você é pregador do evangelho. O que ele é hoje? Declare a realidade que você quer ver, querido.
Declare o que você quer ver, Paulo. Você é pregador do evangelho, Paulo. São seus filhos, então declare todo dia: Satanás, meus filhos não vão para o inferno. Meus filhos são herança de Deus. Eu não vou perder filho para você. Eu não gerei dentro de mim ninguém para ir para o inferno. Meus filhos pertencem a Deus. Fale a sua montanha. Fale a sua montanha. Fale a sua montanha. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Em Marcos capítulo 5, tem um relato de uma mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia constante. A Bíblia diz que ela já havia gasto tudo que ela tinha com médicos. E ao invés de melhorar, piorava. Mas um dia, a realidade dela mudou. Olha como está escrito. Tendo o quê? Ouvido o quê? Então ela ouviu falar de Jesus. O que foi gerado nela? O que foi gerado nela? E depois ela ficou de boca calada. Dizia. Porque ela dizia. Então ela ouviu, gerou fé, e a fé vem acompanhada de uma declaração. A fé não é muda. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se eu tão somente tocar, ficarei curada. Você sabe que os estudiosos dizem que esse conteúdo dela fala de dizer que ela dizia, não era um conteúdo da hora, não. Porque a gente imagina, né? Jesus passando, ela vendo, ela indo lá na hora, eu vou tocar, eu vou... Não é não. Ela ouviu a fama de Jesus e ela já vinha dando essa declaração há algum tempo, alimentando até o dia que o encontro aconteceu. Mas ela já vinha dizendo, tipo, o dia que eu tiver a oportunidade, ou que ele passar por aqui, se eu tão somente tocar, ficarei... São dias... Quanto tempo, pastor? Vai declarando, vai alimentando, vai gerando o teu milagre com a tua boca. Gere o teu milagre com a tua boca. Ela dizia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, quando Jesus fala de aquele que disser a este monte, também não dá a ideia de dizer uma vez, é dizer, e dizer, e dizer, dizer continuamente, até se manifestar. A gente fala um dia, fala 2 dias, e no terceiro dia, minha esposa mandou beber água. É bom obedecer, né, gente? É bom obedecer ou não? A pastora Deise falou. Preste atenção, nossa boca é uma arma poderosa no combate da fé contra as doenças. É uma arma, nossa boca é uma arma, gente. Quanto tempo, pastor? Não sei quanto tempo. Fala todo dia. Não fica de boca fechada, cara. Abre a boca e fale ao monte. Abraão recebeu uma promessa que demorou 25 anos para se cumprir. Sim ou não, gente? E em Romanos 4, tem um relato disso, e tem um detalhe lá muito interessante, que eu quero te mostrar, né? Porque está escrito assim, que ao longo desse período, ele não enfraqueceu na fé. Ó, sem enfraquecer na fé, mas está dizendo que ele levou em conta o próprio corpo já amortecido, né? Tendo quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Então, estava diante de uma realidade natural que não era favorável. Ele não fechou os olhos para isso. Aí ele levou isso em conta, mas ele não enfraqueceu na fé. Ó, o que está escrito, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, ficando de boca fechada. Dá para dar glória a Deus de boca fechada? Eu fui olhar essa glória a Deus no original, dá a ideia de que ele falava das maravilhas de Deus.
ele exaltava Deus, o caráter de Deus, se firmava na promessa de Deus. Imagina, se ele fica 25 anos, esse filho não chega, não dá, não aguento mais esperar, Deus falou, não sei se vai acontecer não, olha como é que Sara já está velha, olha como é que eu já estou também, não vai dar não. Ele não fez isso, ele se fortaleceu na fé, fazendo o quê? Adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando da promessa de Deus, fortalecendo a sua fé com a sua boca, fortalecendo a sua fé com a sua boca, com as suas declarações. Então é isso aí, nossas declarações podem nos fortalecer ou enfraquecer no combate espiritual. Quem está entendendo isso, gente? É uma área fundamental da nossa vida. Estou falando de área de saúde hoje, mas isso aqui serve para todas as áreas. Ele abriu a boca para dar glória a Deus até o ponto de, como disse lá, deixa eu voltar, de como disse lá, até o ponto dele estar plenamente convicto. Ou seja, a certeza dele permaneceu. Por isso ele não se enfraqueceu, porque ele se fortalecia continuamente com as suas declarações, com a sua boca aberta. Você está entendendo isso? Até que se tornou plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele não se tornou convicto de que a promessa ia se cumprir, porque ele não estava confiando na promessa, ele estava confiando no Deus que fez a promessa. Ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Então, preste atenção, Abraão não se fortaleceu na promessa, ele se fortaleceu no caráter de Deus. Ele é poderoso, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele não falha, ele vai fazer. Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, no caráter de Deus, do Deus que tinha feito a promessa. Às vezes a gente fica olhando muito para a promessa, a nossa fé é enfraquecida. Olha para o caráter do Deus que fez a promessa, vê se ele já falhou, vê se ele já mentiu, vê se ele já errou. Então é nesse caráter perfeito, soberano e poderoso que você tem que se fortalecer. Se fortaleça no caráter de Deus. Ele mesmo diz isso a respeito dele. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus se cumpre, ela não volta vazia, ela prospera em seus desígnios. A palavra de Deus prospera em seus desígnios. E qual é um dos desígnios da palavra de Deus? É nos curar. Enviou a sua palavra e os curou. Ela prosperará no desígnio de nos curar. Abra a tua boca e fale a sua montanha, querido. Não fique de boca fechada. Toda palavra declarada prosperará em seu desígnio. Por isso a gente tem que selecionar muito bem a nossa boca. Quando eu estava preparando esse conteúdo, eu estava me lembrando dos espias. Porque eles foram lá espiar a terra, os 12. Lembram disso? Está lá em Números 13, 14. E 10 deles deram um relatório. O que eles abriram a boca para falar? A terra é boa, o fruto é bom, mas a terra tem gigante. Eles vão nos matar, a gente não vai conseguir. Eles vão prevalecer sobre nós, a gente vai morrer. Sim ou não? E os outros 2? Se a gente for fiel a Deus, eles vão ser como pão na nossa mão, nós vamos devorar, nós vamos entrar, porque Deus está conosco, a força dele se foi, tal. O que aconteceu com os 10? O que aconteceu com os 10? Morreram. O que aconteceu com os 2? Entraram na terra. Os 2 comeram do fruto das suas palavras.
os 12 comeram do fruto da sua boca. Aconteceu com os 2 grupos exatamente o que eles falaram que ia acontecer. O que você tem declarado? O que você tem falado? Esse sintoma te afrontando diariamente. O que você tem falado? Neutraliza ele com a sua boca em nome de Jesus. Fale ao seu monte. E eu vou fechar com essa frase do pastor Elinho, que ela é poderosa demais, para você ficar meditando. E depois a gente vai ficar de pé, a gente vai orar junto. Pode vir a música. Eu vou orar com você, mas você vai também abrir a tua boca, nós vamos amaldiçoar essa doença. Em nome de Jesus. Nós vamos expulsar dor, doença e todo o espírito de enfermidade. Preste atenção. Nossa boca foi criada para ser a expressão do nosso espírito vivo. Mas por causa do pecado, ela se tornou expressão da carnalidade. Esse é o problema. O pastor Hélio falou essa frase aqui, quando ele estava falando desse conteúdo, fiquei meditando, é para você parar e pensar muito sobre isso. A tua boca tem sido expressão de quê? Das verdades de Deus a teu respeito? Tuas declarações estão alinhadas com a tua herança? Tuas declarações estão alinhadas com as declarações de Deus a teu respeito? Ou a tua boca tem sido expressão da carnalidade? O que é a carnalidade, gente? É a expressão dos nossos sentimentos, almas, desejos, vontades. Nossa boca às vezes só abre no campo dos sentimentos. Isso é a carnalidade. Não aguento mais, eu estou cansado e tal. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas entra na presença de Deus e fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me fortalece, e começa a dar as declarações certas. Vai funcionar, queridos. A palavra de Deus funciona. Abra a tua boca, fale ao seu monte. Fique de pé, vamos orar. Ora marabalabassuro do nos. Era marabalabalabasse. Espírito Santo. Pai, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, Pai. Quero orar pelos meus irmãos, na verdade eu quero orar com os meus irmãos, Pai. Quero rechaçar, na autoridade do nome de Jesus, Pai, toda a afronta do inferno contra o corpo de Cristo. Satanás, eu estou falando contigo em nome de Jesus. Para trás agora, recue agora com os teus sintomas, com as tuas doenças. Abra a tua boca, querido. Fale ao seu monte agora. Doença do inferno, eu te amaldiçoo. Em nome de Jesus, câncer, tumor, hipertensão arterial, dor na coluna, todo tipo de dor, em nome de Jesus. Diabetes, eu te amaldiçoo, em nome de Jesus. Vai embora, agora, para trás, agora, ei monte, levante-se, atire-se no mar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Má formação, dor no corpo, dor nos pés, dor na coluna, nos ossos, articulações, intestino, estômago, rins, pulmões, vias respiratórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, liberamos o poder da saúde, liberamos o poder da cura. É direito nosso, é a nossa herança.
Não aceite, querido. Não aceite. Diga assim comigo: eu não aceito nada que não venha de Deus. Diga: doença, não vem de Deus. Eu não te aceito. Eu te repreendo. Vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua obra poderosa na cruz do Calvário. É por causa disso que estamos aqui. É por causa dessa obra que nós podemos nos posicionar. É por causa dessa obra, Jesus, que nós podemos nos posicionar em fé. Obrigado pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado pela herança. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Teu nome é força, teu nome é cura, declare. Teu nome é vida. Quebra as cadeias, traz luz das trevas, vem sobre nós. Teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, traz luz das sobre os altos montes. Declare Jesus. Sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade. Abra a boca, abra a boca. Sobre minha família, abra a boca. Sobre a minha família. Declare o santo nome. Declare. Jesus. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre a minha família, declare o santo nome, Jesus. Declare mais uma vez isso. Sobre os altos montes, sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre a minha família, declaro o santo nome, Jesus. Lembre sempre dessa imagem. Pastor Elinho falou aqui o inferno fazendo assim para você, ó. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala tua boca aí, cara. Para de perturbar. O inferno quer que a gente fique de boca calada. Não feche a tua boca. E preste atenção. Quando mandavam ele calar a boca, sabe o que a Bíblia diz? Ele gritava mais alto. Grita mais alto. Grita mais alto. Fala mais alto. Não fique de boca fechada. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo poder da tua palavra, o teu Espírito, Pai. Quero despedir os meus irmãos em paz, em segurança. Quero declarar um restante de semana na tua presença, teu poder sobre nós. Muito obrigado. Nós te louvamos no nome de Jesus.